Olá pessoal, vamos começar aí a correção dos exercícios referentes a gráfico da função quadrática, gráfico da função do segundo grau. Vamos lá? Primeira questão. Em qual ponto a parábola abaixo intercepta o eixo y? Então vamos procurar a interseção do eixo y. Observa que o eixo y, a parábola, que é essa curva vermelha, né, ela corta o eixo y exatamente nesse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui é o ponto onde o x vale 0 e o y vale 5, tá? Então, 0, 5, beleza? Vamos procurar aí qual é a opção que representa esse ponto 0, 5. Então, ponto 0, 5 está aqui, ó. 0, 5, beleza? Bem simples, tá? Vamos para a próxima. Em qual dos pontos a parábola abaixo intercepta o eixo x? Então, aqui, interseção com o eixo x. Ela ocorre aqui nesse ponto e também ocorre aqui nesse ponto, tá? Isso aqui é chamadas raízes, tá? São as raízes da função. É aquele x1, x2 que a gente encontra pela fórmula de Bhaskara. São esses dois valores, tá? Aí a pergunta é, que pontos são esses? Esses aqui, o x é 1 e o y é 0, tá? Porque não está nem acima nem abaixo. E aqui o x é 5 e o y é 0, não está nem acima nem abaixo. Então, são esses dois pontos aí que ocorre a interseção com o eixo y, com o eixo x. E aí a resposta correta, 1 e 0, está aqui, 1 e 0, e 5 e 0, que vocês têm que marcar duas respostas, tá? Tem que marcar essas duas respostas, 1 e 0 e 5 e 0, porque são dois pontos, tá? Beleza? Vamos para a próxima. 3. Qual o vértice da parábola abaixo? Vértice. Então, vamos localizar o vértice. Vértice é o ponto máximo ou ponto mínimo que a parábola atinge, né? Nesse caso, é esse ponto mínimo aqui, ó. É o ponto mais baixo aqui da parábola. E esse vértice está associado a esse valor x e a esse valor y. Ou seja, a coordenada dele é 3 para x e menos 4 para y. É só verificar aí qual a opção que vai determinar essa coordenada. 3 e menos 4. Então, vamos lá. Ali. 3 e menos 4. Tá aqui. 3 e menos 4. Tá? Penúltima opção. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 4. Qual a lei de formação da parábola abaixo? Tá? Então, qual a lei de formação da parábola abaixo? Vamos verificar. Tá? Para verificar, gente, qual é a lei de formação da parábola abaixo, você pode observar alguns pontos interessantes. Primeiro ponto interessante, a interseção com o eixo y. Isso aqui ocorre quando o x é igual a 0. Tá? Isso aqui ocorre no ponto 0 e, nesse caso, 5. Então, quando o x é igual a 0. Então, se o x for 0, o y tem que ser 5. Se o x for 0, o y tem que ser 5. Então, vamos verificar qual dessas funções, apresenta o y igual a 5 para x igual a 0. E se você for observar, quando você substituir o x por 0, isso aqui zera, sobra 5. Isso aqui zera, sobra 5. Está vendo que o ponto de interseção com o eixo y é basicamente o coeficiente c da função quadrática? Porque, ó, se eu zerar aqui, isso aqui dá 0. Se eu zerar, o resultado dá 1. Então, o coeficiente c é que representa o ponto de interseção no eixo y. Então, aqui a gente tem duas opções para a resposta. Pode ser que seja essa função, tá? Ou pode ser que seja essa. Eu tenho que escolher uma das duas. Aqui eu não consigo marcar as duas. Então, vamos escolher. E, claro, se é uma parábola, essa parábola é representada por uma função, não duas, tá? Então, vamos descobrir qual é. Voltando lá para cima, tá? Vamos determinar alguns outros pontos interessantes aqui. Qual outro ponto interessante?
Observa que você tem aqui ó, o ponto marcado aqui de interseção com o eixo x como sendo o ponto 1 em x e 0 em y. 1 em x e 0 em y. O que isso quer dizer? Que se você jogar 1 para x, você tem que obter o resultado 0. Tá? Se você jogar 1 para x, o resultado obtido tem que ser o 0. Então, vamos jogar. Para x igual a 1. Aí aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. 1 ao quadrado é 1. 6 vezes 1 é 6 mais 5. 1 mais 5 é 6, menos 6 é 0. Ou seja, beleza? Ó, encontrei aqui o ponto 1 e 0. Joguei 1 para x, obtive 0 como resultado. Tá? Essa é uma função que representa aquilo ali, que representa esse ponto. Mas vamos ver se a outra função também representa esse ponto. Tá? Porque se representar, a gente tem que testar mais pontos. Então vamos ver a outra função aqui agora. A outra função é essa aqui. Pegando aqui a outra função, jogando o 1 para x. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 9 vezes 1 mais 5. Isso vai dar 1 mais 9 mais 5. 1 mais 9, 10, mais 5, 15. Ou seja, essa aqui representa o ponto 1 e 15. Esse ponto 1 e 15 ele não pertence àquela parábola. Tá? Esse ponto 1 e 15, lá na parábola, ele estaria aqui. Ó, 1 e 15. Estaria lá em cima, muito fora da parábola. Isso quer dizer que não é um ponto da parábola. Ou seja, a resposta correta nesse caso é a terceira opção. Tá? Porque é uma opção que representa a interseção com o eixo y no ponto 5 e representa o ponto 1, 0, interseção com o eixo x, ou seja, quando eu atribuir aqui 1 para x, eu vou obter 0 em y. Tá? Beleza? Então, penúltima opção aí, letra C. Tá? Vamos para a próxima questão. Próxima questão e última. Qual dos gráficos abaixo representa a função, tá? X ao quadrado menos 4 menos 4. Vamos ver. Tá? Qual é a função? Fazer o mesmo processo, gente. Se você sabe que coeficiente C é menos 4, então ela vai interceptar o eixo Y no ponto menos 4. Então você já exclui a letra A. A letra B aqui, ó, intercepta, tá? No menos 4, beleza? Vamos ver próximas qual que intercepta no eixo, no ponto menos 4. Também aqui no menos 4 e aqui também no menos 4. Então as três últimas fazem interseção no menos 4, tá? A gente vai ter que analisar agora qual é a interseção com o eixo X. Aqui, ó. Se eu jogar menos 2, tem que dar 0 como resultado. Então, aqui, menos 2 ao quadrado, menos 4, vai dar 4 menos 4, que é igual a 0. Esse aqui tá ok. Vamos jogar 2 e tem que dar 0 também. Então, 2 ao quadrado menos 4 é igual a 4 menos 4, que é igual a 0. Ok. Essa aqui está satisfazendo até agora. Tá? Até agora, a letra B é uma provável candidata, porque ela está satisfazendo todos os valores que eu estou atribuindo aqui do gráfico. Joguei o menos 2 e deu o resultado 0, joguei o 2 deu 0 e ela intercepta no menos 4. Vamos ver as próximas, tá? Porque às vezes pode ter uma lá também, lá embaixo, que satisfaz esses resultados. Então vamos lá. Aqui, esse ponto aqui 2 está dando 8. Então aqui se eu jogar 2 eu tenho que obter 8. Então vamos lá, 2 e 8. Aí a função lá era x ao quadrado menos 4, tá? Então se eu jogar 2 ao quadrado menos 4, tem que dar 8. 4 menos 4 é 0. Esquece, não é essa.
Essa aqui, se eu jogar 4, tem que dar 0. Então, vamos jogar 4 para x. 4 ao quadrado menos 4. 16 menos 4. E aqui dá 12. Esquece. Tinha que dar 0. Tá? Ou seja, realmente, a resposta correta é a letra B, que é a letra que satisfez praticamente todos os valores que a gente jogou. Tá? Então, considerem como sendo a resposta correta. Esse é realmente o gráfico daquela função, tá? Letra B. Bem, gente, essas questões de funções não são complexas, são até tranquilas de se fazer, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Ah, e tem mais uma aqui, a questão 6, pensei que vocês tinham se livrado dessa. Então, vamos lá. Analise o gráfico da parábola e marque a alternativa incorreta. A parábola intercepta o eixo y no ponto 0,3? Sim, verdade. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto x0 e y3. Correto. Vamos ver mais alguma afirmação ali, para poder chegar a uma conclusão. Então, correta. Beleza? Aí, os zeros da função são os pontos menos 3, 0 e 1, 0. Zeros, como eu tinha dito, né? São esses pontos aqui, de interseção com o eixo x. Aqui é o menos 3, 0, e aqui é o 1 e 0. Ok. Satisfez também. A parábola tem concavidade voltada para cima? Não. Tá? E, por último, a parábola tem concavidade voltada para... por último aqui, o ponto 4 e menos 1 é um ponto de máximo. 4 e menos 1, não. 4 e menos 1 estaria aqui embaixo, então não é um ponto de máximo, tá? Também é falsa essa última aqui, tá? Também é falsa, ou seja, só as duas primeiras são verdadeiras. Vamos só verificar novamente ali para vocês verem, tá? Ó, a parábola intercepta o eixo y no ponto 0,3, 0,3, tá ok, tá? A parábola, os zeros da função são os pontos menos 3 e 0 e 1 e 0, tá? Então, essas duas alternativas aí estão corretas. Se você marcou qualquer uma dessas duas aí, você marcou a resposta correta, tá? Provavelmente não vai dar para marcar as duas, mas se você marcou qualquer uma dessas duas, vai estar correta, beleza? Então, essas foram as atividades aí, espero que tenham compreendido. Gente, dê uma estudadinha no livro de vocês, bons estudos e até a próxima.